Então, assim, todos os elementos, todos os temperamentos possuem seus pontos muito fortes. E toda a imagem de cada temperamento também possui. E o grande ponto é a gente conseguir realmente fazer a construção dessa imagem de forma consciente. Hoje temos um Café com Joia muito especial. Eu tenho uma convidada que está na minha vida há uns 13 anos. Sou madrinha de casamento. Já trabalhamos juntas. E eu fico muito feliz de poder tê-la aqui hoje. É uma pessoa que eu sou muito fã. É uma pessoa muito meiga, uma pessoa muito doce. É uma pessoa que tem uma energia feminina que ela é inspiradora. E mais do que isso, o olhar que ela tem... Eu não vou falar nem olhar técnico, porque olhar técnico são coisas que a gente aprende. Mas ela tem um olhar além do olhar, entende? Assim, aquela pessoa que ela vê as coisas de uma forma diferente, ela vê as coisas de uma forma mais profunda. E ela tem um viés muito forte, por mais desse olhar, dessa visão, ela gosta também de entender de pessoas, da profundidade das pessoas. Então ela tem um know-how muito, muito técnico nessa parte de imagem, mas ela também vem com essa profundidade humana. E ela achou uma forma de unir essas duas coisas e transformar esse conhecimento em conteúdo. E eu fico muito feliz de tê-la aqui hoje, porque eu tenho certeza que ela vai agregar muito, muito pro conhecimento de vocês. Então, fiquem neste podcast até o fim, porque eu tenho certeza que vocês, homens e mulheres que estão aqui hoje, sairão completamente transformados com o conhecimento que minha querida amiga... Sim, olá. E hoje, barriguda bolotinha. Hoje eu tô uma bolotinha. Hoje estamos em 2,5. Sim, né? exatamente. Não, põe a mão na pancinha. Isabela Rosa. Já Como tá público o nome? João. É porque João, a gente legítimo. pode dar gafe, né, gente? Porque às vezes a gente sai falando as coisas e não tá público as coisas. É João puro, todo mundo pergunta João o quê? É João Como puro. vai ficar? João Rosa de Barros de Carvalho. Não, gente, para. Eu tenho muitas amigas, eu não sei o que acontece, gente. Elas deixam o sobrenome de um tamanho do mundo. Como ficou o seu, Isa, depois que você casou? Nossa, Isabela Rosa Borborema Barros de Carvalho. Em resumo, Isa Rosa. É, Tudo isso Isa pra quê? Rosa. Isa Rosa, Não, entendeu? As fronteiras dos países, eles não entendem nada, né? Porque fora, normalmente, são 2 nomes, né? A hora que eu começo a falar meu nome, eles dão até um nó na Assim, cabeça. para, tá ótimo, já entendi, já tá tudo certo. Sempre. Gente, olha que cara de grávida, que coisa mais linda. As eu tô bochechinhas, redonda. eu tô falei, redonda. gente, a grávida é a coisa mais linda que tem, gente. É uma Isa, luz diferente, né? Conta como que você começou. Conta rápido, pra gente ir logo pro conteúdo muito bom. Mas para as pessoas entenderem como você começou. Conta daquele negócio da televisão que você fazia. Vai, Tá. conta tudo. Então vamos lá. Na verdade, a Fabi, né, com toda a sua maestria em introduzir e fazer um resumo das pessoas que sentam aqui, realmente é exatamente isso que a Fabi falou. Eu nasci, na verdade, no mundo da beleza, né? Os meus pais têm salão de cabeleireiro há 45 anos, então a beleza, ela sempre fez parte de mim. Mas, de uma forma ou de outra, eu sempre tive envolvida ali no salão, eu sempre via a transformação que um profissional pode fazer na vida de uma pessoa através da imagem. Só que desde quando eu comecei a me envolver como profissional, com 13 anos de idade, né? Comecei a trabalhar como maquiadora com 13 anos. E eu sempre tive um anseio de entender um pouco melhor sobre o porquê que as pessoas realmente se sentem transformadas através da sua imagem. E aí foi aí que eu comecei essa busca minha de entender o real significado de uma imagem, de uma transformação. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais. A primeira janela que me abriu assim os olhos foi um curso de visagismo, que é um assunto que hoje parece que tá mais super em alta, né? Na época. Minha mão tá coçando, gente, é dinheiro. Não Amém. é? Amém. Amém, recebo. Recebo! Hoje tá em alta o visagismo. Hoje tá, assim, é muito legal como que ele veio se posicionando, mas há 11 anos atrás foi quando eu fiz o meu primeiro curso de visagismo. Pra quem não sabe, o que é o visagismo? O visagismo, na verdade, a teoria dele é uma ciência que explica a construção de uma imagem de acordo com a personalidade da pessoa que está vestindo. Porém, ninguém tá levando em consideração personalidade. Exatamente. O que muitas pessoas falam sobre visagismo
é muito em relação à técnica. É muito em relação a regras. Que é basicamente assim, ó, Fá, se o teu rosto tem esse formato, você precisa cortar o seu cabelo assim. Se você tem a sua testa assado, você precisa cortar a sua testa assim. Então, muito do que se fala hoje, de que se entende sobre visagismo, e desde a época São regras. são regras, proporções e medidas técnicas alocadas dentro de uma imagem. E isso é o que eu vejo disseminar muito dentro do universo da beleza. Só que, na verdade, o visagismo não é isso. É entender o que você quer expressar. O porquê que se eu tenho um rosto redondo, por exemplo, por que eu tenho que neutralizar isso? E se eu gosto do meu rosto redondo? Qual que é o problema disso? E se esse rosto é o que me representa enquanto humano? Então, o meu primeiro curso de visagismo, eu comecei a identificar que tinha um ruído Tá bom. entre o que as pessoas absorviam quando elas olhavam o visagismo e o que realmente era. E eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia, nas minhas técnicas de maquiagem. E é um processo complexo. Até pra quem faz maquiagem, de você Tudo. fazer o que é bonito pra você como um profissional Exatamente. e o que realmente ele enaltece Exatamente. a pessoa, a personalidade da pessoa, né? Um grande gancho quando a gente fala sobre isso que você trouxe. O bonito é diferente do que é belo. Tá. O que é bonito? Várias coisas podem ser bonitas. Por exemplo, essa blusa ela pode ser bonita. Mas, se ela te representa enquanto essência, ela passa a ser bela para você que a veste. O bonito, ele é sim subjetivo. Concorda? Quando a gente fala de beleza, a gente fala de imagem, muito se fala, mas não existe uma regra sobre a beleza é subjetiva. Realmente, existe o gosto pessoal. Só que o belo é onde existe a ordem entre quem é você e o que você veste. E é o que a gente vê muito hoje dentro desse universo. As pessoas querem fazer o que é bonito, mas não para o outro. Para ele enquanto profissional, né? E aí foi quando eu fiz esse primeiro meu curso de visagismo, comecei a aplicar e ver a transformação. Desde muito nova, eu tive vamos dizer assim, um sucesso profissional, né? Como maquiadora, ganhei vários prêmios, participei de reality show. E eu sempre pensei, eu falei, o meu diferencial não é a técnica, são os meus olhos. É a forma que eu consigo identificar o que a pessoa está me pedindo. E sempre foi por essa vertente. E aí, durante todo o processo da minha vida, eu comecei a estudar sobre pessoas, estudar sobre os temperamentos, e eu comecei a ver essa sinergia que existia entre essas duas ciências. Existe uma ciência que define o ser humano enquanto pessoa, que é uma ciência que te dá uma base de autoconhecimento, que os temperamentos é uma ciência de autoconhecimento, muito simples, uma vez que você entende. E essa ciência tem real congruência com a construção de uma imagem. E ela responde muitas coisas. O porquê eu gosto dessa roupa e o porquê você gosta da outra. O porquê você gosta dessa imagem e o porquê não. Então, na verdade, hoje o que eu trago enquanto olhos para assim, exemplificar e representar tecnicamente essa junção entre a ciência dos temperamentos e a construção de uma imagem. Você pode entrar agora na parte de temperamento, que aí a gente fala um pouco da visão do visagismo, Isso. que a Isa falou, e ela traz o temperamento. Aí, daqui 5 minutos, a gente junta tudo. Junta entendeu? tudo. É isso. Exatamente. Na verdade, assim, os temperamentos também é um assunto que hoje parece que está cada vez mais em alta. Eu não sei se são os meus olhos que estão vendo isso, né? Que quando você começa a se aprofundar no conhecimento, parece que a sua consciência expande. Mas eu vejo também que as pessoas estão numa fase muito interessante de busca de autoconhecimento. Busca de autoconhecimento. Sabe, eu acho que pode ser que também é o meu viés que de também afirmar. você Eu fala estou sobre isso. buscando uma forma de afirmar algo que eu acredito que seja isso. Mas eu não via, por exemplo, na época dos nossos pais, uma busca por melhorar comportamento. Exatamente. Sabe? Eu acho que existia uma crença limitante ou inconsciente de que eu sou o que eu sou e eu serei isso pro resto da minha vida. Não existia muito um processo consciente
sabe, do desenvolvimento humano. Exatamente. Talvez as mídias sociais, talvez não, com certeza, a forma como a gente compartilha conteúdo hoje deixa isso muito mais evidente. E deixa esse acesso, esse nível de consciência eu ia falar superficial, não, pelo contrário, né? Mais elevado. Como fala, gente? Quando não é superficial, mas é na superfície. Mais à margem, não sei. Na superfície, né? Na Tira do superfície. nosso inconsciente e E deixa traz. mais na superfície do nosso conhecimento. Mas basicamente, né, o que é a ciência dos temperamentos de uma forma assim muito simples? É a resposta da grande pergunta: quem sou eu? Quem sou eu em profundidade? Porque quando a gente fala em responder este grande questionamento, que eu acredito que é o questionamento dessas pessoas que estão na busca, né, de responder quais são as minhas crenças reais, não de outras, quais são as minhas inseguranças. O temperamento, ele responde essa pergunta: quem sou eu, de forma profunda, para que você realmente entenda quais são as suas tendências de comportamento. Porque é um fato dizer que quando nós nascemos, e o temperamento, quanto mais você tem essa sensibilidade, você consegue enxergar o temperamento em um bebê, em uma criança. Porque é um fato dizer, principalmente para mães, mulheres, Fabi tem 3 filhos. As 3 crianças nasceram, você entende que desde cedo elas possuem uma tendência de se comportar. Existe aquela que é mais introspectiva, aquela que já é mais expansiva, aquela que parece que ela é mais analítica. E isso, quem ensinou para ela? Você entende que já nasceu com ela. Essa essência, ela já está instalada dentro das nossas raízes mais profundas. Então, a ciência do temperamento faz com que a gente consiga enxergar as nossas raízes de uma forma clara, para que a gente não apenas enxergue aquilo que está por fora, que é a grande diferença entre o temperamento e a personalidade. Nós, enquanto adultos, né, que eu acredito que a maioria que está ouvindo esse podcast já tem, né, uma idade mais avançada, nós nascemos com uma essência, nós nascemos com um temperamento. O temperamento que você nasce é o mesmo que você vai morrer com ele é fixo, ele é estabelecido. Só que uma vez que você nasce em um universo e que dentro desse universo você recebe influências externas. Você recebe influências dos seus pais, do seu país, da sua cultura, da sua religião. E isso vai formando a sua personalidade. E quando a gente cresce, muitas pessoas não se conhecem enquanto temperamento. Elas se conhecem só enquanto personalidade. E esse é o grande, é o grande desafio da ciência do temperamento. Apesar dela ser simples, é você conseguir separar quem sou eu enquanto essência e quem sou eu enquanto personalidade. Eu achei incrível o podcast que você gravou com o Caio, do Dia dos Namorados. E vocês falaram um pouco da forma que o Caio é enquanto essência, né? Que muita gente acha que o Caio ele é super expansivo, super comunicativo, e realmente ele é. Mas enquanto essência, para quem conhece verdadeiramente, não é. Então, né? Se a gente olhar mesmo o Caio, o que ele precisa? Ele precisa de introspecção, ele sai, né? Ele envolve as pessoas de uma forma muito fácil, só que, na verdade, a hora que ele precisa produzir algo, resolver alguma coisa, ele vai procurar o espacinho dele. Então, a ciência do temperamento faz com que você entenda quem é você, por que você está se comportando assim, por que você reage assim. Então, essa é a base dos temperamentos. E quais são os 4 temperamentos que a gente tem? Os 4 temperamentos humanos, na verdade, quem desenvolveu essa ciência há muitos anos atrás foi Hipócrates, que ele começou a observar, né, que existiam essas tendências de comportamento humano, e ele definiu que são 4. Por isso que eu sou apaixonada pela ciência. É simples, né? É simples, é muito tranquila de você analisar. Que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E dentro desses 4 temperamentos, a forma mais simples da gente entender é quando a gente correlaciona os temperamentos com os elementos que existem na natureza. Essa é a grande sacada, porque uma vez que você entende
Quem sou eu? Por exemplo, a Fabi já falou algumas vezes, né? As pessoas, elas ficam surpresas quando eu falo. Eu falei, que bom, né? Que Eu tô bom, tão lapidada, conseguimos. gente. Por exemplo, a Fabi. É um fato dizer que, para quem a conhece verdadeiramente, enxerga a força que ela tem enquanto essência, né? Se a gente olhar para a Fabi, e eu só vou te fazer uma pergunta. Olhando para a Fabi e correlacionando com os 4 elementos da natureza, a água, a terra, o ar e o fogo, com qual elemento a Fabi se parece mais? É um fato dizer que todas as suas ações, todas as suas reações naturais e instintivas vão ser parecidas às reações que o fogo tem. Então, esse correlacionar é a forma mais simples da gente entender realmente o que é o temperamento. E uma vez que você entende o temperamento, você responde muitas vezes muitas inseguranças, muitas dúvidas de você mesmo. Você acha que é por isso que as pessoas às vezes confundem, principalmente as pessoas fleumáticas com as sanguíneas? Pelo movimento do ar Sim, e o movimento da água? Exatamente. Por exemplo, o fleumático é aquela pessoa que tem um comportamento muito parecido com a água. E o sanguíneo é uma pessoa que tem um comportamento muito parecido com o ar. Muitas vezes isso é confundido porque os dois, eles têm essa umidade, que nós falamos de uma forma mais técnica. Os dois têm essa adaptabilidade. Eles conseguem envolver as coisas de uma forma mais suave. Porém, se a gente realmente para analisar o elemento natureza em si, a gente entende que a água, por mais que ela envolva, ela tem uma quietude maior. Ela tem uma necessidade de estar, que é exatamente o que o Caio falou. Eu consigo envolver... E ela tá sempre num ambiente controlado. Ela precisa estar. Pensa se eu jogar a água no chão. Ela vai evaporar e ela vai deixar de ser quem é. Então, a água ela sempre precisa de um ambiente consolidado e estabelecido para que ela se sinta confortável. Então, a gente vê que a água ela se molda. A água, ela realmente, eu vou falar com várias pessoas, eu vou estar em movimento, eu estou mexendo o copo, a água está mexendo. Mas se eu paro, qual que é a tendência natural da água? Estar e permanecer. E é assim que o fleumático se comporta também. Então, o colérico, quando ele para de pegar fogo, ele deixa de ser a essência dele. Ele deixa de ser quem é. E aí é o grande ponto. Muitas pessoas, elas falam, mas... eu tenho... Por que eu ajo assim, às vezes? Mas por que, enquanto... Fabi, vamos dizer, enquanto colérica, mas por que às vezes eu explodo? Por que às vezes eu dou uma resposta tão assim? Eu não queria dar essa resposta, mas o grande ponto é, você deu essa resposta porque essa é a sua essência e tá tudo bem você ser assim. Não está aceitável todos os momentos, você não ter essa maturidade de que você não pode sair por aí queimando as pessoas. Então, a maturidade do seu temperamento, ela é necessária, mas é o seu comportamento de base. E eu sempre falo, se você nasceu com esse temperamento, com esse instinto, é porque Deus quer que você seja assim. Deus te permitiu que você nascesse nesse mundo com essa essência, com essa raiz, para que você pudesse fazer algo no ambiente que você nasceu. Então, você enquanto colérica, você enquanto fogo, a sua essência, ela é queimar. Você jamais deve querer mudar o seu temperamento. Esse é o grande erro das pessoas que começam a estudar a ciência. Então eu sou assim, esses são os pontos negativos, eu quero me mudar. Não. A sua essência ela é fixa. Se eu abafar o fogo, ele apaga, ele deixa de existir. Não é isso. Você deve sim ser quem você é enquanto temperamento. E pensando no sanguíneo, o sanguíneo é uma pessoa que ele é muito alegre. Muito leve. Muito leve, muito desorganizado, porque a cabeça tá sempre... Então é aquela pessoa que voando. Sempre vai ter que ter mais consciência de organização, porque tá sempre com a cabeça voando. Exatamente. É a pessoa colorida, que veste 500 milhões de cores e tá tudo certo. Aí a gente já tá fazendo o link entre os temperamentos e a imagem. Por exemplo, eu tenho uma pequena sanguínea, assim, nítida em casa. Total. Que é miúcha. Total. Aí eu me pergunto de Bela. Por exemplo, eu vejo muito da Bela numa sanguínea. Uhum. Mas ela é uma criança que ela é extrovertida, mas ela não é tão extrovertida igual a Mia. Ela não sai tanto.
ela sai, mas ela volta. Uhum. A minha tá sempre queimando. Então, por exemplo, dentro de um sanguíneo, eu posso ter variações. Tem variações, exatamente. Dentro de cada temperamento, que são 4, são simples, uma vez que a gente, antes da gente querer entender as nuances do temperamento, eu preciso entender o meu elemento de base. Só que dentro do elemento de base existem os aportes que a gente fala. Você pode sim ser uma sanguínea, né? Pode ter uma sanguínea, que é aquela pessoa que se comporta no mundo como ar. É uma pessoa leve, é uma pessoa fluida, que tem uma facilidade de envolver as coisas. Só que você entende que dentro do próprio elemento ar, existe aquele ar que é como se fosse uma brisa da natureza, que ele flui, ele leve, mas ele é um ar um pouquinho mais denso, ele é mais pesado, sabe? Tipo aquele ar de sauna. Tá Que bom? encosta na parede e ele meio que derrete. Existe o ar puro, que é esse ar que a gente sente o tempo inteiro, que normalmente são os sanguíneos legítimos, provavelmente a miúcha, a sanguínea legítima, da hora que acorda, da hora que deita, ela é sanguínea e não tá nem aí. E existe também um outro sanguíneo que é como se fosse uma tempestade. Sabe aquele sanguíneo, aquele ar que realmente chega e acaba destruindo tudo, que normalmente são aqueles sanguíneos que a gente fala que é o mais expansivo, muitas vezes ele acaba sendo até um pouco inconveniente em algumas situações, porque ele está o tempo inteiro envolvendo, ele está o tempo inteiro bagunçando teu cabelo, sabe? Aquele ar que gera Engraçado que você vai falando, vão vindo nomes na pessoas, cabeça, né? exatamente. Quanto mais você entende do temperamento, mais você vai enxergando as pessoas verdadeiramente. Dentro dessa ciência, eu falo que uma vez que você entende sobre isso, você consegue olhar para as pessoas com um olhar de mais amor. Porque eu entendo quem é você. Eu entendo que você tem essa essência. E se você teve uma reação a mim, não é para você me machucar. Isso foi uma das maiores conquistas que eu tive dentro da minha relação com o Caio, porque Exatamente. era muito difícil eu entender que o jeito dele era bom. Era bom. E ele também não entendia que o meu jeito era bom. Pensa, então, gente, toda aqui vez que eu dentro dessa casa, nós temos o fogo e a água. É. Não é fácil, não é fácil. Então, toda vez que eu explodia... Tem um filme da Disney muito lindinho sobre isso, que Elementos. a água namora o fogo. Elementos. É Eu a falei, definição. Elementos. Eu falei, sou eu e o Caio namorando. Aí, até eles entenderem que existe a temperatura do fogo certa, que ele não evapora, mas ele também não vai fazer com que o fogo apague. O fogo apague. Então, os dois encontraram a temperatura certa pra... Eu falei assim, olha eu e o Caio aí, gente. Perfeito. Exatamente. E os melancólicos? Os melancólicos, né? Assim, essas analogias, elas são... É a forma mais simples de entender sobre o temperamento. O melancólico é aquela pessoa que se comporta como a terra. Literalmente como a terra. Você é melancólica. Sou fleumática. Você é fleumática. Sou fleumática. Não pareço. Visualmente eu não pareço ser fleumática. A gente já vai explicar sobre isso. Também? Todos os temperamentos têm os seus símbolos que te representam. Como essência, eu sou fleumática. A gente já vai chegar lá. Voltando, o melancólico, ele se comporta como a terra. Como que a terra é? Se a gente realmente olhar para um vaso. A gente entende que a terra, ela, dentro dos elementos, ela é a que possui a maior quietude. Ela está ali quieta, eu coloquei a terra dentro de um vaso, ela vai ficar. Só que você entende que a forma da terra se comportar, se eu plantar uma semente dentro da terra, ela vai começar a analisar aquela terra, aquela semente. Ela vai começar a ter que entender do que é aquela semente. Ela vai começar a calcular exatamente as necessidades daquela semente de forma muito metódica, calculista, milimetricamente calculado, para que ela consiga produzir aquela árvore. Essa é a analogia. É uma pessoa mais metódica? 100%. Porque a terra, ela não pode errar. Ela precisa saber exatamente tudo, porque... Para que ela consiga produzir. Então ela nunca vai aceitar um comando de um colérico. Jamais. Vai lá e faz isso agora. Jamais. Aí ela, simplesmente, ela não consegue executar. Não consegue. No seu tempo, como colérica, piorou. Então, assim, o melancólico, quando a gente vê algumas pessoas falando sobre os temperamentos, eu vejo que muitas pessoas, aqui é um grande ponto para vocês melancólicos, muitas pessoas que começam a estudar temperamento, olham para a palavra melancólico
e correlacionam o comportamento com uma pessoa triste, uma pessoa que é depressiva, uma pessoa que está no quarto coberta. Não é isso. O melancólico não é para correlacionar a palavra melancolia. O melancólico é só a palavra que deram lá atrás, mas o que a gente precisa olhar é o elemento que ele representa. Dentro da ciência do temperamento, se a gente parar para estabilidade, é o perfeccionismo. Por exemplo, se você for construir a sua casa, você vai construir sua casa em cima do fogo, da água, do ar, da terra. Por quê? É o elemento que te dá essa solidez. Então, dentro dos 4 temperamentos, quando a gente olha de forma bem profunda, o melancólico é uma das pessoas que, uma vez que ela consegue ter essa maturidade... Olha, eu vou longe. Ela produz. Você acha que isso tem a ver até com o tipo de trabalho que as pessoas executam? Então, por exemplo, as pessoas que são melancólicas e elas querem empreender, elas vão ter uma úlcera. Exatamente. Pela dificuldade pela inconstância que o empreendedorismo precisa. E da velocidade também. E da velocidade que ele precisa. Porém, você concorda que... Vamos fazer uma analogia. Eu adoro analogia para explicar, eu sou um pouco técnica. Então vai. Você concorda que existem terras que uma vez que eu planto uma semente, ela demora um pouco mais para produzir. Mas quando produz... Mas existem terras que são adubadas. Aquela terra que realmente tem habilidades para produção rápida. Então, para que você realmente consiga ser um melancólico, que tenha uma produção ao ponto de realmente você conseguir ser um empreendedor, ser um líder realmente que se posiciona, você precisa do quê? De habilidades para que você consiga tirar o melhor do que o seu temperamento tem. Então, assim, muitas pessoas falam, e os melancólicos são tímidos. Não tem nada a ver. Timidez com introspecção e quietude não tem nada a ver. Timidez é falta de habilidade. Tá. De segurança. Existem muitos sanguíneos tímidos. Por quê? É aquele sanguíneo... e a tendência natural do sanguíneo é se comunicar. Tá. Mas se essa pessoa ela não tem habilidade de comunicação, se é uma pessoa que não foi desenvolvida, ela nasceu... Sabe como ela foi criada. Ela nasceu num ambiente que não desenvolvia ela. Não podia falar, tinha que ficar quieta. Ou seja, ela foi abafada enquanto temperamento. A personalidade dela abafou o temperamento dela. Ela vai ser uma pessoa a vida inteira tímida. Agora, existem muitos melancólicos que são altíssimas produtividades. Porém, a produtividade dele, ela é mais silenciosa. Tá. Diferente da produtividade de um sanguíneo e da produtividade de um colérico. O colérico é tipo assim, eu vou fazer um negócio, ele risca a cara e tipo assim, agora a gente vai pra guerra, ele começa a gritar. É essa a forma de ação do colérico. Agora, o melancólico bem maduro, ele fala, tá. É para produzir não sei quantas toneladas de soja. É só você plantar a semente e pode deixar comigo. A hora que você vê, aquela árvore está produzida, ela está dando frutos, ela está dando, raízes bem estabelecidas. Então, essa é a ciência. E como é que a gente junta agora tudo? Agora, como que a gente junta tudo? Agora o bicho pega, entendeu? Agora, qual que é a forma que a gente entende? Uma vez que você entende que todo temperamento possui um comportamento de base e dentro da construção de uma imagem visual existe símbolos, tá? Quando a gente olha para tudo que existe à nossa volta, essas coisas elas são formadas de símbolos. E a base desses símbolos é o quadrado, o triângulo, o retângulo, o redondo. Cada um desses símbolos, eles geram uma interpretação simbólica na nossa mente e causa algumas sensações, algumas emoções. Por exemplo, se eu mostrar para você, é um fato, um triângulo amarelo, qual sensação que te gera? Gera uma sensação de introspecção, quietude e suavidade? Não. A sensação que um triângulo amarelo te gera é uma sensação de força, de expansão, de sair para cima, brilho, alegria. Você consegue ver isso de uma forma inconsciente? Então, quando a gente faz essa relação entre o temperamento
E a imagem é exatamente isso que a gente faz. A gente olha para as cores, os símbolos e as formas e a gente faz uma interpretação. O que esses elementos falam enquanto essência. Qual é a essência do amarelo? Alegria, expansividade, movimento. Então, o amarelo representa o temperamento sanguíneo. Eu vou contar uma coisa pra vocês, que vocês vão conseguir entender com muito mais facilidade isso que a Isa, porque eu vivi isso na prática. E a Isa esteve do meu lado esse tempo todo. Então, essa boca aqui, gente, essa boca não é minha e esse queixo não é meu. O meu queixo é lá pra dentro, isso é da minha família inteira. Vocês podem ver as crianças também, então eles já usam o aparelho desde cedo pra não ter que ficar fazendo preenchimento pro resto da vida. Então, a gente já tá fazendo toda a expansão de arcada. Graças a Deus, não precisa de cirurgia, então só com o uso do aparelho mesmo bonitinho a gente vai conseguir dar essa mobilidade de expansão de arcada. Mas o que acontece? Eu sou uma pessoa colérica. E os meus traços eram de melancólica, é isso? Melancólico, fleumático. Fleumático. Então, o que acontecia? Quando eu me olhava no espelho, isso de forma inconsciente, que foi exatamente o que a Isa falou. A gente tem esses traços naturais que o inconsciente capta e ele gera sensações na gente. Só que não são só pessoas que me enxergam o tempo inteiro. Eu me vejo o tempo inteiro. O que acontecia? Eu não me via. Enquanto essência. Como essência. Então, eu olhava, eu via uma Fabi xoxa. Então, até antes de eu começar a treinar, eu tinha um rosto bem redondo. Então, o redondo é de melancólico. De melancólico. Então, eu não conseguia ver essa força. Por eu não conseguir ver essa força, eu precisava demonstrar essa força de outra forma. Então, eu demonstrava através de comportamento, da forma como eu falava. Eu explodia o excesso do meu colérico para poder deixar com que a minha essência fosse vista, já que eu não tinha isso em representado na sua imagem. E foi muito legal que depois que a gente entrou até com essa parte, né, de melhorar, de trazer um pouco mais da minha essência. Então, a gente fez um pouquinho da boca. Definiu mais o maxilar. Definir mais o meu maxilar. E é isso que também entra dentro da parte da harmonização facial. Não é simplesmente eu vou botar um queixo, eu vou sair fazendo coisas. Tem que ser algo que esteja alinhado com a sua essência. Senão vai todo mundo ficar parecendo boneco, todo mundo igual. Exatamente. Era muito engraçado. Eu tinha uma necessidade de usar roupa vermelha, laranja, um roxo, o tempo inteiro, porque isso também trazia a força do colérico. Olha, exatamente. Eu consigo ser mais sóbria, eu consigo ser mais light. Mais leve. Mais leve. Em outras partes, porque hoje você consegue se olhar no espelho, reconhecer os símbolos que existem no seu rosto e você sabe que isso te representa. Então, dentro dessa junção, basicamente cada temperamento possui uma simbologia. E o grande ponto é nós entendermos o que a sua imagem está falando. A sua imagem, enquanto formas, a sua imagem, por exemplo, é fleumática. Só que se a sua essência ela é colérica, muitas vezes você vai olhar no espelho e você não vai conseguir se enxergar. Isso vai afetar a sua confiança, a sua habilidade de você conseguir se posicionar, ou seja, não vai ter congruência entre quem é você e a imagem que você tem. E o grande ponto é a gente conseguir realmente fazer a construção dessa imagem de forma consciente. E o mais legal é que, óbvio que a gente fez alguns ajustes estéticos. Mas não necessariamente isso acaba sendo só estético, isso tem a ver com a roupa que você veste, então o formato. Cores. Então, por exemplo, a gente, até no último lapidação, a gente fez um exemplo disso. A gente pegou uma menina que ela é advogada e ela falou assim, eu gostaria de passar mais imagem de poder. Aí a gente falou, mostra um pouco das imagens que você usa. Então, ela usa um terninho que não tem uma estrutura reta. Ela usa tudo muito redondo. Ela coloca gola cacharel redonda. Então, ela traz muito um aspecto de melancolia, de fleumático, de introspecção. E para a posição que ela precisa, isso é muito legal, porque de você ajustar a sua roupa, você traz força, que às vezes essa força interna não tá tendo, entendeu? Mas pra você agir, fazer aquilo que você precisa, ela tá ali. Então a gente falou, ao invés de você colocar tudo tão suave, delicado, redondo, traz cortes mais retos. Então isso vai te colocar numa posição mais colérica, isso te traz um pouco mais de força. Então às vezes não é nem sobre você expressar de fato a sua essência, então, porque às vezes aquilo era a essência dela.
Mas pro que ela precisava de outra coisa. Exatamente. E aí é o que a gente estava falando ali atrás. O meu temperamento, ele é fleumático. O meu temperamento íntimo enquanto essência. Porém, a minha imagem visual, de uma forma consciente, Agora você tá só uma bolinha. Agora não vale. Agora, de uma forma consciente, de acordo com o que eu quero me posicionar profissionalmente, a sensação que eu quero causar nas pessoas é que elas me vejam de uma forma mais forte. Então, de uma forma consciente, eu trabalho a minha imagem com símbolos coléricos, para que as pessoas consigam ver essa força em mim e para que eu realmente consiga ver essa força em mim. Eu, enquanto fleumática, eu sou mais suave, eu sou mais delicada, só que quando eu preciso produzir alguma coisa, não, agora eu estou no meu modo produção. Se eu coloco em mim cores fleumáticas, formas fleumáticas, mais são neutras? as cores mais neutras, são as cores mais clarinhas, as cores azul bebê, amarelinho bebê, os nudes, são aqueles tecidos que têm mais O fluidez. melancólico é marrom, Marrom, verde escuro, azul marinho, exatamente. Então, existe essa simbologia. Se eu o me visto de sanguíneo é o fleumático, florido, é o estampado, é o colorido, tudo que todas as gera cores essas possíveis. sensações realmente de energia, sabe? De expansividade. E o colérico são as cores fortes, as cores intensas, o alto contraste, o preto e o branco, que te traz essa força. Então, eu, enquanto fleumática, se eu me visto de fleumática, gente, é como se eu não conseguisse sair da cama, assim, sabe? Parece que eu fico cada vez mais introspectiva. Então, o grande ponto é a gente entender, primeiro, quem é você, enquanto essência, entender quais são os símbolos que você já carrega em você de forma fixa, porque todos nós temos alguns símbolos fixos, e entender qual que é o temperamento da sua imagem. É esse. Agora, o terceiro ponto é o que você quer expressar de forma consciente, não o que alguém falou que você deveria expressar, que é o momento que a gente está vivendo hoje, né? Enquanto beleza, as pessoas estão querendo ficar todas iguais. Hoje a gente vê na rua as pessoas com o mesmo rosto, praticamente com a mesma roupa, todo mundo vai num evento. Você concorda que tá todo mundo chegando com o mesmo terninho, praticamente com o mesmo cabelo lambido aqui no meio, para demonstrar a autoridade? Mas o grande ponto é, quem é você enquanto essência? O meu ascendente aquário não me permite isso. Eu preciso ser um pouquinho diferente às vezes. Não, ou então é o seu temperamento, né, querida? Porque o colérico, ele não aceita ser colocado numa caixinha quando ele realmente se conhece. Existe uma frase que eu falo muito dentro de todos os meus cursos, consultoria, o sujeito que não se conhece verdadeiramente, ele não consegue vestir a sua própria imagem e acaba se apoiando na massa. Então, o ponto que a gente está vivendo hoje enquanto sociedade é isso. O tempo inteiro, essas influências externas falando o que a gente deve ou não vestir, né? Hoje também tem muito essa coisa de eu preciso vestir um arquétipo para conseguir a autoridade na minha rede social. Você concorda que tem muita gente que está vestindo um arquétipo, se colocando dentro de uma caixa, só que você olha e você fala, gente... Ontem mesmo você pediu opinião para escolher a sua foto do perfil. Você acha? Qual? Eu vou analisar de uma forma mais profunda. Mas o que você falou faz total sentido. Qual que é o sentido de eu falar para Fabi? Fabi, você vai agora vestir o arquétipo do mago. Aí você coloca aquelas cores escuras. Realmente vai ficar uma imagem bonita. Mas não é bela. Não é bela para a Fabi. Quem é Fabi? A Fabi é aquela pessoa colérica, expansiva, que vai para frente, ela tá em movimento o tempo inteiro. E qual que é o sentido de você vestir aquela imagem dura e chapada? Então, o grande ponto da ciência dos 4 temperamentos da imagem é você responder quem é você, qual é o temperamento da sua imagem e o que você quer expressar. De acordo com o que você quer e o que você precisa, a gente ajusta essa imagem de forma simples. Você gostou de qual? De branco? De branco tá bem suave. E o grande ponto é, hoje a gente entende essa transformação que a Fabi passou enquanto imagem, enquanto maturidade de temperamento, e a gente realmente vê. Muitas pessoas hoje se surpreendem. Nossa, Fabi, mas você é colérica? Por quê? Até enquanto imagem, ela tá vestindo cores muito mais suaves, muito mais serenas, muito mais delicadas, porque você já tá
colérica enquanto forma, entendeu? Então eu gosto dessa imagem mais suave, gosto. Porque a sua essência, ela já está aí. Você já está conseguindo vibrar nessa essência de... Você não deixou de ser o fogo. Mas você entende que hoje você é aquela lareirinha? Que as pessoas querem estar em volta. Porque elas ficam aquecidas, mas Elas elas não se queimam. aquecem com a sua essência, elas aquecem com a sua energia, com o seu senso de liderança. Realmente, o colérico, ele tem isso. Ele é magnético. Foi engraçado, esses dias o Caio veio falar comigo no chuveiro. E ele tá nesse momento também mais, sabe? Criando mais poder dentro do fleumático dele. E aí ele veio fazer graça, assim, ele veio falar comigo mais grosso, mais firme, mais mandão, mais tipo assim, você vai ser minha submissa. Eu olhei pra cara dele, eu falei, a Fabi que você desperta. Quando você fala desse jeito, você não aguenta. Você não segura. Você não fala assim comigo, que você não gosta do que sai daí. Aí ele arregalou o olho. Você quer me bater? Você quer uma tretinha? Quer sair? Quer fazer um rola no chão agora? Eu falei, quero! Exatamente. Mas assim... Mas é porque você vê, tá sempre ali. Pronto pra explodir. Sempre ali. Sempre. Ele Sempre. Eu tô pronto de bala pra explodir sempre. Aí eu... Respira. A frase pro colérico sempre é, cheira a florzinha e assopra a velhinha. Quando você tá pronto, quando você tá pronto para explodir. E o fleumático, enquanto água, você entende que também realmente existe a força do fleumático, né? Igual uma onda do mar. Vai acumulando, eu fico pensando nisso. Começa um movimento fraquinho, mas minha filha, depois vira uma catarata. Exatamente. Entendeu? A força da água... A gente viu o que aconteceu agora, né? Exatamente. A força da água, quando realmente ela quer chegar aonde ela quer, ela é imparável. É imparável. Ela é mais silenciosa, mas é imparável. Então, assim, todos os elementos, todos os temperamentos possuem seus pontos muito fortes. E toda a imagem de cada temperamento também possui. A gente consegue lapidar uma imagem sanguínea de uma forma que fique uma imagem elegante. Por exemplo, a minha irmã, a Doctor. A dona da minha boca. Exatamente. A minha irmã, por exemplo, ela é um exemplo muito claro disso. E algumas pessoas até podem se identificar. Ela é uma sanguínea legítima, porém, ela nasceu em uma casa de melancólicos e fleumáticos. Ou seja, todo mundo sempre falou para ela, shh, fica quieta, não fala, sempre muito introspectiva. Então, ela nasceu nesse universo como sanguínea, só que ela foi sendo abafada. E a imagem dela também não estava amadurecida. E durante muito tempo ela teve muitos problemas de autoconfiança, ela sempre foi tímida, enquanto profissional, ela é médica, dermatologista. Eu falava para ela, você precisa se posicionar, você precisa... Canhão! Ela é uma profissional incrível. Você precisa se posicionar nas redes sociais. Ela falava, não consigo. Nós fizemos todo o estudo dela, a construção da imagem dela. Ela também teve que passar por algumas mudanças internas, estruturais no tá rosto, porque realmente o rosto dela não representava o que ela era enquanto essência. Só que hoje ela é uma médica, que ela é elegante, ela passa uma confiança enquanto médica, porém a essência dela tá ali, enquanto sanguínea. Você vai olhar ela vestida como médica, ela tá pelo menos com uma blusinha com um detalhezinho de laranja fluorescente, um brinquinho pink, um sapatinho que tem um negocinho, uma florzinha. Ou seja, não é porque eu sou sanguínea que eu quero ter autoridade na minha carreira profissional, que eu preciso me enquadrar dentro de uma regra de roupa, de indumentária, para que eu realmente consiga ter autoridade. Não. A autoridade é quando você olha para alguém e fala, eu te vejo. Eu te vejo. Essa frase eu também amo, que é quando você olha para alguém e fala, eu vejo a Fabi. Isso não só para os outros, para você mesmo. Quando o ser humano ele se olha no espelho e ele consegue se encontrar, o encontro do ser humano essência e da imagem que ele vê no espelho, é libertador. Porque ele vai ter confiança para tudo, relacionamento, profissão, tudo na vida dele. Porque eu sei quem eu sou, eu consigo vestir essa imagem e isso me dá segurança, entendeu? Então o case da Nalu também é muito grande. Ele realmente é transformador. E como que a gente faz para as pessoas elas acompanharem mais o seu trabalho?
mais o meu trabalho. É lógico que eu e a Fabi, a gente sempre está aqui Juntas. juntas. A gente tá sempre arrumando confusão juntas, Sempre entendeu? arrumando confusão juntas. A nossa ideia é que cada vez mais eu consiga posicionar. Eu já falei pra ela que ela tem que ter um curso presencial do É. Visage. Esse é o processo, na verdade. Porque isso, as pessoas acham... Isso é uma coisa que precisa ser quebrada, né? Das pessoas. É o mesmo preconceito com venda. Ah, eu tenho preconceito com vendedor. É a mesma coisa de achar que tudo que é imagem, ele é fútil. É fútil. E não conseguem entender a profundidade da transformação de qualquer pessoa, que ela passa a ter mais autoconhecimento. Então, ela tem mais domínio de si mesma. Isso gera mais autoestima, isso gera mais autoconfiança. E, obviamente, isso muda. Resultado. Não tem como você ter um resultado em outros pilares na sua vida se você não tem a certeza de Você quem... tem sua base. A sua base quem é? A sua imagem é a representação do seu ser. É a sua identidade. Se você já está com um problema aqui, se você já não tem segurança com quem você é e a sua própria Vai identidade... dominar o mundo como? Como que você vai ter coragem de chegar numa empresa e pedir um aumento, de realmente sentar naquela cadeira que você acha que você tem capacidade para sentar, se você não tem confiança de eu vou fazer, eu vou acontecer. Então a nossa ideia é essa, na verdade, é começar este movimento de realmente trazer essa consciência para as pessoas e fazer primeiro, antes de mais nada. Eu sempre percebi que, apesar de Deus ter me colocado no universo da beleza, porque eu acredito muito nisso, né? Deus coloca a gente onde a gente precisa transformar. Eu sempre vi que, na verdade, o que eu sempre gostei não é simplesmente imagem, não é simplesmente a beleza em si. O que eu gosto é do ser humano. E eu sempre falava, gente, como que eu vou conseguir tocar as pessoas, transformar as pessoas simplesmente com a imagem de forma superficial? Então, hoje, né, pensando nessa ciência que eu consegui unificar essas duas coisas, a minha ideia é justamente isso, fazer algumas imersões para que a pessoa consiga primeiro se encontrar, para que depois ela consiga transparecer isso por fora. Então, vamos Aí criar. já deu umas pinceladas no lapidação. No lapidação. Você consegue vir pro próximo lapidação? Tá marcado. Não vai nascer ainda. Não vai é nascer. Agosto. Baby Boy vai estar aqui A quietinho. gente pode contar com 40 minutinhos de Exato. Isa no lapidação. Com certeza. Então, o grande ponto também é final de julho. Faz muito tempo que eu tô dentro desse projeto, que era fazer com que essa informação chegasse para as pessoas de uma forma mais profunda, né, mais intensa. Eu sou assim, enquanto fleumática, eu preciso Precisa de um tempo, dessa entendeu? introspecção. Então, me acompanhe lá no Instagram. Ela vai parir um outro filho. Tem um outro filho para nascer antes desse daqui. E eu tenho certeza que isso vai transformar muitas vidas, mas de uma forma real. Mas até julho, enquanto não tem novidade, só acompanha esse Instagram que tem assunto. Tem assunto pra gente E seu discorrer. Instagram? Isabela Rosa, oficial. Não é Isabela Rosa Borborema, nanana. É só mais simples. Isabela Rosa. Isabela Rosa, oficial. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o trabalho da Isa. Tenho certeza que vai ajudar nesse processo de autoconhecimento de vocês. Essa é a sua Se vocês descoberta. tiverem a oportunidade de estarem aqui no Lapidação, com certeza vai ser mais transformador ainda. E em julho, com essa novidade, eu tô muito animada. Vai ficar que lindo. tá chegando. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Até.